relação ao conteúdo das súmulas, diz o artigo 8º de que não poderão as súmulas e os enunciados de jurisprudência, no parágrafo 2º, editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho, não poderão restringir direitos legalmente previstos, nem criar obrigações que não estejam previstos em lei. Eu ouvi de um colega uma frase que gostaria de ter cunhado. Diz ele assim: não vale o interpretado sobre o legislado, não é? Fazendo uma grande brincadeira com o que a gente costuma fazer nos tribunais. Mas não é minha frase. Eu lamento, mas não é minha frase. Mas se a gente seguir na interpretação e prestar atenção no artigo 702, nós podemos concluir que, sobre o procedimento de elaboração das súmulas, estabelece que, na letra F, o inciso 1º, estabelecer ou alterar súmulas ou outros enunciados de jurisprudência, pelo voto de pelo menos 2/3 dos seus membros, caso a mesma matéria tenha sido decidida de forma idêntica por unanimidade, no mínimo por 2/3 das turmas, por pelo menos 10 sessões diferentes em cada uma delas, podendo ainda a maioria dos 2/3 dos seus membros restringir os efeitos daquela declaração ou decidir se ela só tem eficácia a partir da publicação do diário. Esse procedimento de elaboração das súmulas tem sofrido profundas críticas a respeito da matéria. As primeiras críticas que dizem respeito ao conteúdo da reforma e ao conteúdo dessa norma fazem referência ou à tese da lei injusta ou à cláusula de retrocesso social. Sobre o procedimento, a crítica é um pouco diferente. Dizem que se dificulta enormemente a uniformização da jurisprudência, que garante o direito de veto pela minoria e de que retrata uma postura ideológica daqueles que fizeram a reforma, demonstrando um viés de vingança. Os senhores encontrarão críticas a esse procedimento que se referem como crueldade do legislador. É preciso que a gente use aqui a ideia que os alemães têm, sempre os alemães nos ensinando, eles têm uma palavra que eu me recuso a pronunciar porque sempre faço errado. Essa palavra traz a ideia de se discutir seriamente um assunto sério. Essa ideia exclui outras duas, de se discutir seriamente assuntos que não merecem ser discutidos seriamente, ou de se discutir banalmente assuntos que sejam sérios. Vamos ver se a gente segue a ideia de se discutir seriamente os assuntos sérios. Outras duas críticas que têm sido feitas à reforma e a esse procedimento são um pouco mais novas, das quais eu ainda não consegui me debruçar com profundidade. A primeira delas trata da superioridade das normas do novo Código de Processo Civil para toda a justiça brasileira. É uma tese completamente nova do ponto de vista da doutrina trabalhista, mesmo porque busca-se negar a cláusula de contenção, renunciando tudo que se defendeu tradicionalmente a respeito da incorporação de normas processuais à justiça do trabalho. Basta que se pegue os antigos escritos de quem quer que seja que atualmente critique, que em certo momento defendeu vigorosamente a cláusula de contenção. Outro aspecto de críticas que tem recebido sobre a formulação de súmulas, mais modernamente, é o contorno de obstáculos para a criação das novas súmulas por conta daquelas exigências, unanimidade, 10 sessões, 2/3 da turma. Essa ideia, evidentemente, também nega a cláusula de concessão, e a pergunta que haveria de ser feita é: o que é que se pretende contornar? A participação dos advogados? O que é que se pretende contornar? A participação dos sindicatos, das centrais sindicais na elaboração da SEDA? Qual é a ideia de se contornar o que a lei diz para obter o mesmo resultado passado? É importante que se façam essas perguntas. Está lá o artigo 769 íntegro, dizendo que o direito processual comum será fonte subsidiária do direito processual do trabalho, exceto naquilo que for incompatível com as normas do direito do trabalho.
prevalecem rígidas duas questões, especificamente, e devem ser tratadas juntas. A omissão seletista somada necessariamente à compatibilidade das normas invocadas ao processo do trabalho. Ainda que não se goste, e eu não estou aqui declarando o meu amor por ela, mas ainda que não se goste dos termos da reforma, a lei está valendo. E é exatamente por esse caminho que haveria de se pensar na cláusula de contenção do artigo 769. Mas vamos falar só de dois aspectos. O primeiro que nós vamos falar é do procedimento. E eu gostaria de saber quantos dos senhores conhecem a Emenda Regimental 1, de 24 de maio de 2011. Ela trata da alteração de diversos artigos, inclusive o artigo 171. Essa resolução perdurou no TST desde 20 de novembro, até 20 de novembro de 2017, quando o TST implantou o seu novo regimento. Ela teve a duração exata, a Emenda Regimental número 1 de 2011, por 6 anos e 6 meses. E por que é que eu estou resgatando esse assunto? Vamos ver do que fala a tal norma. Artigo 1º. Proposta de instituição de nova orientação jurisprudencial da seção especializada em dissídios individuais deverá atender a um dos seguintes pressupostos. 1. 10 acórdãos da subseção respectiva reveladora da unanimidade dos casos. 2. 20 acórdãos da subseção respectiva prolatados por maioria de 2/3 dos integrantes. Ora, quando alguém diz que há crueldade no texto legal, faltou interpretar que a ideia essencial do que está na reforma já havia sido prevista no regimento interno do Tribunal Superior do Trabalho e perdurou por 6 anos e meio. E não há crítica vigorosa nem da jurisprudência, nem dos doutrinadores a respeito dessa matéria que se possa encontrar. Não existe. Convém aqui que lembremos aquela palavra dos alemães que os senhores sairão daqui sem ouvi-la, porque eu vou continuar me recusando a pronunciá-la, mas a não ser a buscar dos senhores a ideia do que esteja acontecendo. E mais, diz lá o parágrafo único da tal Emenda Regimental 2011. Os acórdãos catalogados para fins de adoção de precedentes normativos de orientação jurisprudencial deverão ser de relatores diversos, correspondente a pelo menos 2/3 dos integrantes dos respectivos órgãos fracionários do tribunal, e ter sido proferidas em sessões distintas, realizadas, no mínimo, em 18 meses. O TST usou por 6 anos e meio procedimento hoje criticado, em grau de crueldade, idêntico.